Olá, pessoal, boa tarde a todos. Estamos mais uma vez aqui reunidos, só que dessa vez de maneira virtual. Eu escrevi um breve discurso para fazer um pequeno cerimonial. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Deus pelo milagre das nossas vidas. Gostaria de agradecer à nossa Procuradora-Geral de Justiça, doutora Leda Mara, ao nosso sub-ADM, doutor Mauro Veras, ao diretor-geral José Alberto da Costa Machado e ao meu chefe, diretor de administração, Frederico Jorge de Moura Abraim, um homem de valores, um homem elevado e um homem pelo qual eu tenho profunda admiração. Eu quero destacar a parceria de sempre do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, na pessoa do Dr. André Cefaí e de sua equipe, em especial da servidora Juliana. Quero destacar também o trabalho especial da assessoria de comunicação, que nos ajudou bastante com os vídeos, na pessoa do Arnoldo e também de toda a sua equipe. É óbvio que eu quero agradecer à minha equipe de trabalho, da Divisão de Recursos Humanos e da Folha de Pagamento. Servidores que estão todos os dias ao nosso lado, instruindo as solicitações de vocês, fazendo atendimento, tirando dúvidas. Trabalhar aqui é um ato de servir. Quero fazer um agradecimento super especial a uma servidora que chegou ao nosso setor no meio da pandemia e que foi peça fundamental para a realização deste evento. Ela pensou os temas, entrou em contato com os palestrantes e trabalhou nos mínimos detalhes. Eu pude presenciar a devoção e a entrega dela para oferecer o melhor para vocês. Muito obrigado, Alia, pelo seu trabalho e muito obrigado por fazer parte do RH. E por último, e não menos importante, eu quero agradecer a vocês, membros, servidores, meus colegas de MP, por prestigiarem o nosso trabalho, por estarem aqui. É uma honra ter um pouco do tempo e da atenção de vocês. Obrigado pelo apoio do RH. Vocês são 10. Realizar um evento de saúde no ano de pandemia é algo desafiador. Ainda que tenhamos passado por momentos difíceis, ainda que sejamos inundados por desesperança, deixo apenas um recado: não deixem. Conheço a história de alguns de vocês. Sei o quanto lutaram para estarem aqui no MP. Sei que passaram por muitas dificuldades, mas vocês venceram. Não deixem que apaguem essa história. Não deixem que apaguem esse orgulho. Não deixem que apaguem essa chama que eu sei que existe dentro de vocês, porque ela também existe dentro de mim. Já são 2 anos e meio aqui no RH, trazendo uma única mensagem: o Ministério Público não é feito de processos, mas de pessoas. Vamos respeitar a trajetória de cada um, as virtudes e os defeitos. E por que não os defeitos? Não vamos brigar por causa de nossas diferenças. Pelo contrário, vamos valorizá-las. Até que chegará um dia em que nós vamos celebrar essas diferenças. E quando esse dia chegar, será apenas num instante. Nós nasceremos e seremos iguais e melhores. Se o ministério é público, então ele é de todos. Chegou a hora de mudar. É com grande alegria que declaro aberta a Semana de Saúde 2020 e é com imensa satisfação que anuncio que a palestra de abertura será ministrada por uma servidora do MP, doutora Alia Mendonça, nutricionista, que fará uma avaliação do estudo nutricional de membros e servidores. Aproveitem o evento. Esse é mais um presente da DRH para vocês. Muito obrigado.
Oi, tá todo mundo me ouvindo agora? Então, tá aparecendo já aqui direitinho, né? Tá ok já? Então, pessoal, boa tarde. Agradecer aí as palavras do Marlon, né? E eu vou começar aqui com um breve estudo que nós fizemos o ano passado, a Semana de Saúde 2019, na qual eu utilizei alguns dados de alguns servidores que foram avaliados durante aquela semana para fazer uma avaliação do estado nutricional de membros e servidores aqui do MP. Então, para que nós possamos entender o que é essa avaliação, o que é esse estado nutricional, né? Então, ele seria um equilíbrio sobre o que a gente precisa ingerir com relação à caloria e necessidade de nutrientes, tá? Então, dessa maneira, a gente consegue ter uma dieta adequada. E quando isso não acontece, quando esse equilíbrio nutricional não é alcançado, nós temos uma série de problemas que podem vir como consequência desse desequilíbrio. Então, a gente vincula muito as doenças crônicas, né, diabetes, hipertensão, só que o que pouca gente sabe é que esse desequilíbrio ele pode gerar também um transtorno psiquiátrico, um transtorno psicológico, né? Então, a metodologia foi da seguinte maneira, tá? Foi uma pesquisa descritiva, retrospectiva, porque foi do ano passado, com abordagem quantitativa. O que é isso? Nós avaliamos 47 prontuários, observamos os dados como peso, altura, idade e sexo, para fazer o cálculo do que seria o IMC, né? Então, foram 22 pessoas do sexo masculino e 25 do sexo feminino. A média de idade ficou em torno de 38,9 anos. Então, nós pegamos todos esses dados e fizemos a classificação das pessoas. Aqui nós temos a desnutrição, só que para esse estudo ele não foi levado em consideração, tá, pessoal? Existem a questão da eutrofia, que é quando a pessoa ela está dentro desse IMC aqui, ela está num peso normal, né? Nem mais nem menos. E esses outros fatores, que é sobrepeso, obesidade grau 1, grau 2. E aqui os resultados dessas pessoas analisadas, elas foram o seguinte: 40% das mulheres estavam em eutrofia, dentro do peso normal, 36% em sobrepeso, 20% obesidade grau 1 e 4% obesidade grau 2. Juntando aqui com a amostra masculina, é melhor a gente passar aqui para o total, né? O total é o seguinte: das amostras, 32% estão dentro do peso e 40% estão em sobrepeso. Sobrepeso ali é a fronteira entre a eutrofia, que é o peso normal, e a obesidade. Ou seja, somando 66% das pessoas que foram analisadas, elas já se encontram acima do peso. Então, a maior prevalência na pesquisa foi a classificação de sobrepeso, tá? E podem sugerir um desequilíbrio entre hábitos alimentares, né, e falta de atividade física. Como essa pesquisa lá foi feita somente com IMC, a gente só pode sugerir que sejam esses desequilíbrios, tá? No caso, a obesidade somou 25% dos analisados. Aí a gente entra num alto risco para desenvolver doenças crônicas, que aqui eu peguei algumas das doenças crônicas, né, mais conhecidas, que tem como consequência a obesidade, tá? Então,
aqui, como eu estava falando, o IMC, ele é um fator para a gente fazer um estudo em muita quantidade de pessoas, né? Porém, para eu poder afirmar, por que deu tanta gente acima do peso? Ou por que deu tanta gente obesa, que foi a maior parte, né, da prevalência? Eu precisaria utilizar outros métodos, como questionário de frequência alimentar, recordatório 24 horas, enfim, para a gente ter um panorama mais assertivo, né? Então, o que a gente pode apenas sugerir, somente pelo IMC, é que esse sobrepeso, que foi o predominante, ele é agravado por isso, por maus hábitos alimentares, sedentarismo. Nós temos o fator estresse aqui, que já foi apresentado em eventos passados, em 2019, inclusive o Marrom apresentou os afastamentos, e a questão do estresse ela foi bem enfática, né? Então, assim, o que a gente pode sugerir, né? Que para ter um estudo melhor, o ideal seria analisar todo mundo e combinando IMC com essas formas de recordatórios, etc, etc, tá? Só fazendo um parêntese, dentro da questão das doenças crônicas, elas são doenças inflamatórias, tá, pessoal? Então, assim, é claro que o indivíduo inflamado, ele tem mais probabilidade de adoecer de outras formas também, tá? E a imunidade dessas pessoas cai. Então, seria um reflexo do que o Marlon apresentou ano passado, falando da grande quantidade de pessoas que foram afastadas por diversos problemas, né? E em decorrência disso tudo aqui que eu coloquei como exposto. Então, a conclusão que a gente tem aqui, nesse estudo, nessa pequena amostragem, é que a prevalência é o sobrepeso e que nós precisamos implementar campanhas de educação nutricional para incentivar hábitos alimentares mais saudáveis. E a implementação também de campanhas ou projetos para a inclusão da atividade física na rotina de membros e servidores. E com isso a gente consegue já ter uma melhora bem significativa. Então, é bem simples o que eu queria falar aqui para vocês, tá? Mas eu deixo é claro que ninguém gostaria, né, de ter tido essa quantidade tão grande de pessoas acima do peso, né, em risco nutricional, mas a mensagem que eu deixo aqui é que não importa onde você parou, não importa o momento de vida que você cansou, recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo, é renovar as esperanças na vida e, o mais importante, acreditar em você de novo. Porque muitas pessoas tentam uma vez, tentam duas e desistem, mas não, a vida é assim, né? E agora, com a implementação de novas políticas, que nem essa que nós estamos iniciando hoje com a Semana da Saúde, eu espero que nós possamos aí contribuir, ajudar um ao outro, para que nós possamos fazer o nosso ambiente de trabalho um local melhor, né, renovador, cheio de energia, de esperança e cooperação entre nós. Muito obrigada, era isso que eu tinha para falar com vocês agora, tá? Então, a gente vai deixar para depois as perguntas, né? E eu vou apresentar o nosso VIP, nosso palestrante VIP. Aqui eu tenho que clicar em encerrar, Não? Cancelar. Então, vamos lá. Eu vou agora aqui fazer... Ó, aqui é ao vivo, tá, Omar? Aqui todo mundo está aprendendo. Eu paro de compartilhar? Aí... Não, o Omar tá rindo porque ele me conhece. Ele sabe da minha dificuldade com tecnologia, né, Omarzinho? Então, gente, eu vim aqui apresentar esse grande profissional, né? O Omar, ele... eu podia decorrer aqui as questões acadêmicas dele, consultor do primeiro laboratório voltado para atletas do Brasil,
consultor de várias revistas científicas, palestrante de vários eventos, inclusive eventos internacionais na área de esporte, como o Arnold Conference, dentre outros. E aqui no Brasil, hoje, ele tem se tornado uma referência muito forte na área de crononutrição, que é uma área não tão nova assim, né, Omar? Mas aqui no Brasil há pouco tempo explorada. E o Omar, a primeira vez, eu acho que ele faz uma palestra que não seja para a área da saúde, né? E olha que honra, está sendo aqui para a gente. Então, é com muito carinho que eu trouxe aqui para vocês o nosso querido amigo, colega, Omar de Faria. E agora passar para você, tá, Omar? Tá ok? Tá ouvindo? Estão ouvindo? Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer. Na verdade, é uma honra poder estar aqui compartilhando conhecimento, independente se seja para profissionais da área da saúde ou não. O conhecimento ele tem que ser levado para todos e, com certeza, acho que esse é o dom que Deus nos dá de nos capacitar dentro da área da saúde e poder, de fato, melhorar na qualidade de vida de todas as pessoas. Então, agradeço, é uma honra, principalmente para esse povo tão querido de Manaus. Amo ir aí, tirando o calor, e o calor, bem, eu já tive dois períodos do ano, né? Um que nem com ar-condicionado resolvia o negócio, e o outro ano que você falou que estava pela primeira vez chovendo no estado do Amazonas. Foi quase um furacão que a gente enfrentou à noite. E é óbvio, né? Tirando as brincadeiras à parte, o calor, a simplicidade das pessoas. Então, é um lugar que eu faço questão de estar, e todas as vezes que tiver a oportunidade de ser chamado para poder falar a respeito de nutrição ou outro assunto da área da saúde, por favor, faça questão de estar presente com o maior carinho do mundo para poder oferecer informações. Eu vou compartilhar agora o slide, só me confirmam se vai aparecer. Está aparecendo certinho? Sim, está aparecendo. Então, legal. Então, vamos lá. Quando nós falamos sobre ciclo circadiano, talvez muitos não possam ter o conhecimento do que de fato é isso, mas quando se fala em relógio biológico, normalmente conseguimos logo entender que é o famoso relógio do qual o nosso corpo mantém as suas funções. Mas, pelo incrível que pareça, apesar de já ser estudado há bastante tempo, parece que durante muitos anos passou de uma maneira omissa esses assuntos e começou, de fato, vir à tona algo em torno de 5 a 10 anos para trás. Porque tivemos o entendimento de que, se nós não respeitarmos o maquinário do nosso corpo, do nosso metabolismo, logo nós vamos fazer um processo um processo de inflamação, um processo de dissincronia. Mesma coisa de nós pegarmos um relógio analógico, que obviamente roda da direita para a esquerda, e começar a querer rodar ele da esquerda para a direita. Obviamente nós vamos quebrar o ponteiro. E isso vem acontecendo no nosso metabolismo pelo nosso estilo de vida e alimentação. Estamos colocando o nosso relógio para trabalhar de uma maneira invertida e estamos começando a pagar o preço por essa inversão. Acredito que eu tenho 33 anos, então eu já posso falar que desde da época do qual eu estive no ventre da minha mãe, as coisas já começaram a mudar. No ano de 87, na década de 80, a industrialização chegou muito forte dentro do mercado da alimentação como um todo, medicamentos, drogas, e isso, até mesmo a expectativa de vida, a forma de viver, tudo começou a ser modificado do final da década de 70 para o começo dos anos 80, e isso, inclusive, já começou a marcar um pouco do nosso estado de saúde. Mais um pouquinho à frente eu vou falar quais são essas doenças que estão cada vez mais se tornando comum, do qual nós brincávamos que algumas doenças eram doenças de velho, hipertensão, diabetes, câncer, problemas de coração, problemas relacionados ao colesterol, e estamos vendo estas alterações ocorrerem em indivíduos entre 20 e 30 anos, né? Então, nós estamos percebendo que estamos trazendo algo que, entre aspas, não é normal, né? Mas para que muitas pessoas leigas via isso como normal,
ter esse tipo de doenças lá na frente, e está acontecendo 40 anos mais cedo. Então, realmente, nós estamos encaminhando por um estado de saúde talvez não tão esperado, tá? Então, quando vocês ouvirem falar de ciclo circadiano, significa que é o relógio biológico ou o grande relógio da vida. E aqui eu vou passar algumas informações para saber o que nós devemos saber sobre esse relógio e como nós devemos cuidá-lo, cuidar de fato de toda essa maquinaria, né, que nós falamos, para termos uma saúde e uma vida em equilíbrio. Primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês, o nosso corpo ele trabalha de uma forma no período da manhã e ele trabalha de uma maneira no período da noite. Quando nós queremos fazer com que o corpo trabalhe de noite da mesma maneira que estaríamos trabalhando de manhã, estamos forçando o nosso relógio ou o nosso metabolismo a trabalhar de uma maneira em dissincronia. Bem, determinados genes, determinadas vias do metabolismo, determinadas funções metabólicas que não ocorrem pela noite, eu estou começando a obrigar o meu corpo a fazê-las pela noite. Tendo em vista que muitas das funções noturnas que vão deixar de serem realizadas por essa alteração metabólica e da minha forma de viver, são extremamente fundamentais para a manutenção da nossa vida e da nossa saúde. Então, entendam, respeitem o corpo, trabalho de uma maneira ao longo do dia e o trabalho do corpo de uma maneira no período noturno. A partir do momento que a gente queira começar a alterar essas formas, de uma coisa muito simples, trabalhar pela noite e dormir pela manhã, ou acordar de manhã e estender meu trabalho até a noite, começo de madrugada, para ter um pouco período de repouso ou de reparo, e logo em seguida já ter que acordar novamente. Então, tudo isso, inclusive, vocês podem estar pensando, mas realmente é isso que acontece na nossa vida diariamente agora dessa forma. Existem mecanismos de evitarmos todo essa sobrecarga e, obviamente, acima de tudo, nem com nutrição, mas com organização. Quando se fala em relógio biológico, parece que realmente era uma coisa que, enfim, não era estudado, que começou a ser estudado agora, e nós podemos ver aqui, que os estudos a respeito dos ritmos circadianos começaram em 1920. Hoje nós estamos fazendo 100 anos de estudos a respeito do relógio biológico, e cada um desses anos que foram se passando foram marcados por novos conhecimentos a respeito do relógio biológico. Inclusive, nós temos aqui, em meados de 2010 a 2013, o estudo já das alterações genéticas e as mudanças do metabolismo que já eram geradas por conta de todo o descontrole do nosso relógio biológico. E aí, nós colocamos um termo técnico para poder explicar isso, que seria cronobiologia. Cronobiologia nada mais, nada menos que são os ritmos circadianos ocorrendo em variações diárias de comportamento e atividade biológica que decorrem de uma capacidade intrínseca, ou seja, do nosso próprio organismo dentro, que alinham em ciclo com o ambiente, entre luz e escuridão no período de 24 horas. Ou seja, Omar, traduz isso para mim. Num período de 24 horas, eu tenho funções e atividades biológicas que ocorrem pelo período da manhã, ou enquanto há luz, e atividades biológicas que começam a ocorrer a partir do momento do qual não se há luz, onde não extingue a luz solar. Então, eu tenho uma forma onde o meu corpo se comporta de manhã e onde o meu corpo se comporta no período da noite. E isso é considerado como um relógio biológico, porque, literalmente, nosso corpo ele funciona como um relógio. Crono, tempo, biologia, ser vivo. Então, como que a nossa biologia, ela de fato, funciona conforme o passar do dia, das horas, num período de 24 horas. Então, para vocês entenderem, óbvio, fiquem tranquilo, está em inglês, é uma figura da fisiologia humana, mas só para poder, com que vocês consigam já entender um pouquinho a respeito disso. Tanto a luz, escuridão e comida são funções, ou aliás, são, digamos que, elementos que fazem com que meu sistema nervoso, olha o reloginho aqui, e querem saber o mais engraçado, por que tem um relógio, né? Porque o gene do qual foi descoberto que faz com que o corpo funcione como se fosse um reloginho, ele tem um nome chamado de clock.
clock central, tá? É o grande relógio central do nosso organismo, que está lá no sistema nervoso central. De acordo com o estímulo que eu ofereço ao meu corpo, seja com luz, escuridão ou comida, eu mando uma mensagem para esse relógio, do qual esse relógio manda uma mensagem para uma das glândulas mais importantes que tem no nosso corpo, que é a glândula pituitária, ou conhecida como hipófise, e essa mensagem passada para cá ativa completamente todas as vísceras que nós temos abaixo do cérebro, tanto vísceras quanto tecidos. Então, nós temos a glândula suprarrenal, que fica em cima dos rins, o fígado, o intestino, o pâncreas, tecido adiposo, o músculo. Qualquer estímulo que eu venha oferecer aqui, o meu relógio central avisa a glândula do que está acontecendo e do que ela precisa fazer, e hormônios são secretados para fazer o relógio funcionar como um todo. Essa figurinha aqui ela é muito bacana porque ela literalmente mostra isso. Olha aqui onde eu estou passando o cursor do mouse, o nosso relógio central, e logo abaixo do nosso corpo, um monte de reloginho, relógio no coração, no pulmão, nos meus tecidos linfáticos, no meu tecido adiposo, no meu fígado, no meu pâncreas, no meu rins, no meu intestino, o aparelho reprodutor, no osso e no músculo. Ou seja, toda mensagem que esse grande relógio recebe, ele passa para os demais reloginhos que nós chamamos de relógios periféricos, ou seja, cada órgãozinho, cada tecido do nosso corpo, ele tem um relógio que obedece ao estímulo desse grande relógio do sistema nervoso. Para vocês entenderem de uma forma melhor e a gente tentar elucidar para saber se eu não estou aqui falando potoca, aqui em Brasília nós falamos potoca como lorota ou mentira, ou nas gírias dos mais novos eu acho que isso ainda é caô, né? Então vamos ver se ele está falando um caô para a gente. Espero que ainda seja, porque senão isso vai ser um baita de indicativo que eu estou envelhecendo. Primeira coisa, essa bolinha aqui no meio, o amarelo é como o nosso corpo se comporta no período matutino e o cinza como se comporta no período noturno. Pelo período da manhã, quantas pessoas não falam para a gente, ou até mesmo nós, que o nosso intestino é um reloginho, é acordar e ir ao banheiro? Temos, de fato, aí, o horário próximo entre 6 e 7 horas da manhã, uma atividade metabólica maior do nosso intestino. O ato de abrir o olho quando nós vamos sair para trabalhar, aquele literalmente despertei, botei o pé para fora da cama, correr para o banheiro, escovar dente, trocar de roupa e trabalhar. É justamente porque nesse horário nós começamos a ter um pico do hormônio cortisol, conhecido como hormônio do estresse, mas também conhecido como hormônio da vida. É ele que justamente faz você levantar da cama, aumenta a pressão arterial, aumenta a temperatura corporal e vai para o trabalho. Quantas vezes no meio da manhã nós falamos assim, nossa, o estômago está começando a falar, inclusive. Estou começando a ter fome, justamente porque é o horário da fome. Meio-dia temos uma atividade muito alta do nosso coração, dos nossos batimentos cardíacos, tecido cardíaco como um todo. E uma prova disso é que se vocês ligarem para qualquer centro de, não centro de saúde, por exemplo, qualquer quartel dos bombeiros, eles vão falar para vocês que meio-dia, inclusive, é o tempo do qual nós temos os maiores casos de infarto, justamente porque é um horário que fisiologicamente o nosso coração está trabalhando bastante. Nós temos entre 2 horas até 4 horas da tarde uma ação muito grande do intestino delgado. Coincidência ou não, eu não falo que é coincidência, né? Na verdade, Papai do Céu fez com muita sabedoria. Temos uma atuação do intestino delgado, que é onde a gente basicamente digere todos os alimentos no horário da tarde, principalmente vindo após o primeiro horário da primeira grande refeição. Nós temos um horário, inclusive, entre 5 e 6 horas, que é do qual as pernas começam a inchar, a marca da calça jeans aparece, e é justamente um horário onde nós estamos liberando a aldosterona, que é um hormônio que faz retenção hídrica. Entre 6 e 7 horas da noite, nós começamos a ter redução da nossa resposta imunológica. Quantas vezes vocês começam a ter sintomas de algumas doenças ou algumas ites, principalmente como resfriado, nesse período entre 6 e 7 horas? Por que que é um horário do qual nós sempre começamos a manifestar mais coriza, tosse,
febre, porque é justamente um horário da nossa fisiologia, né, do nosso trabalho corporal, que nós vamos reduzindo a função do sistema imunológico. E a partir das 9 horas, começamos a ter a produção da melatonina, que é o famoso hormônio do sono. É justamente onde nós deveríamos começar a sentir sono, finalzinho do Jornal Nacional, e entrar para a nossa caminha, deitar na nossa caminha e dormir. Bem, lembra quando eu falei para vocês que quando nós tentamos fazer com que a máquina trabalhe até muito tarde, nós poderíamos perder determinadas funções vitais? Horário de vesícula e horário de fígado, se vocês acham que isso trabalha durante o dia, falo para vocês que essas duas vísceras trabalham 3, 4, 5 vezes mais durante a noite para metabolizar, desculpa o termo mais vulgar, mas toda a porcariada do qual nós tivemos contato ao longo do dia. A nossa função de desintoxicação ela é extremamente ativa no período da noite. Quem dorme muito tarde perde essa função. No período ali entre 3 e 4 horas da manhã, temos uma grande ação pulmonar, tentando melhorar, inclusive, a oxigenação do nosso corpo, levando, obviamente, oxigênio para todos os tecidos. E assim, começamos novamente o ciclo circadiano ou relógio biológico. Então, acredito que muitas de vocês podem se ter identificado com algumas coisas que eu falei do nosso funcionamento, tá? Mas não apenas a cronobiologia, né, que é como a nossa forma de vida funciona, nós também temos a cronotipia. A cronotipia está muito correlacionada justamente com o começo da produção da melatonina. Nem todo mundo dorme com as galinhas, e nem todo mundo acorda com as galinhas. Tem muita gente que passa a sentir sono 10, 11 horas da noite, tem gente que vai começar a sentir sono 1 hora, 2 horas da manhã. Nem todo mundo está apto a acordar de manhã, 6 horas da manhã. Tem pessoas que, inclusive, quando acordam esse horário, falam que estariam no seu melhor sono, que isso pode ser uma verdade. E que essa pessoa necessitaria acordar um pouco mais tarde, uma vez que ela também começa a produzir melatonina de uma maneira mais tardia. Então, cada um possui o seu cronótipo, ou cronotipia. Um exemplo claro a respeito do começo da produção da melatonina, ó, começando a produzir melatonina 8 horas, aqui já começou por volta de 1 hora, e aqui muito mais tarde, né? Pessoas que acordam desse jeito. Nossa, tem indivíduos que quando acorda já começa a falar sobre a vida, cantar e falar de tudo que nem uma máquina e não para nem um minuto. Mas também já existe aqueles que acordam e eles ainda não sabem muito bem o que está acontecendo. Eu coloquei entre parênteses que é tão eu, porque exatamente 7 horas da manhã, muitas das vezes já estou em consultório, eu estou processando ainda o que está acontecendo, né? Eu só respondi um comando do meu cérebro falando, ó, meu filho, vai trabalhar. Então eu ainda estou pegando no tranco. E existe aqueles que realmente quando acordam, bem, não acordam, só está seguindo um comando cerebral e que só vai realmente acordar ali por volta de meio-dia. Então é óbvio, a gente tem que ter um respeito sobre esses 3 tipos de pessoas. E eu falo isso muito porque eu sou conhecido como o mal-humorado da minha família, porque eu sou esse cara aqui, ó. Não adianta você ficar me dando comando de manhã, falando o que está acontecendo. Por exemplo, meu irmão é esse cara aqui, ó. Ele já acorda assoviando, vai subindo para cima e para baixo, cantando musiquinha, brincando, fazendo gracinha. Cara, e eu simplesmente tava assim, pô, mas que cara chato, deixa eu acordar. Aí o cara vinha brincar comigo, eu falava assim, não, sai daqui, mano, tá, para de encher o saco. Mas é lógico, eu tô acordando ainda. E a minha irmã é engraçado, 3 filhos completamente diferentes. Minha irmã, ela só colocava a mochila nas costas e saía andando. Às vezes a gente falava, o carro tá na garagem, não é lá fora. Ela tinha que voltar e descer as escadas, porque literalmente ela já estava offline ainda. Então temos esses 3 tipos de cronotipia. E o mais importante de tudo, quais são os grandes fatores de regulação do nosso relógio biológico? Primeiro, como foi falado inclusive em um dos slides anteriores, é a luz. A luz é um indicativo de como nós devemos se comportar biologicamente. Então, se você fica exposto à luz durante o dia inteiro, como nessa foto, o celular emitindo essa luz branca, da qual nós chamamos, e a maioria dos celulares hoje tem uma função que é bloquear luz azul. A tela vai ficar meio amarelada, justamente para nós não termos a captação, através de uma proteína que nós temos no nosso olho, dessa luz branca que vai avisar o nosso sistema nervoso de que o corpo tem que trabalhar. E sendo que esse horário nós tínhamos que estar descansando. Atividade física,
Não vou falar que atividade física é ruim, pelo amor de Deus. Mas treinar 11 horas, meia-noite, você está mudando completamente o comportamento do seu relógio biológico. Você está liberando adrenalina, noradrenalina, cortisol, hormônios de aumento de pressão e aumento de batimento cardíaco no período noturno, do qual você deveria estar dormindo. O sono é um dos maiores reguladores do nosso sistema biológico como um todo, por isso que, de fato, ele tem que ser muito respeitado. Porém, um dos grandes problemas que nós vamos enfrentando hoje é, inclusive, a alimentação fora do horário a ser consumido, principalmente no período noturno. Comida faz o nosso sistema digestório trabalhar. Lembra naquele slide onde tinha como se fosse um sol e uma lua, e no período noturno nós teríamos que nos desintoxicarmos e não digerir? Então, o ato de comer no período noturno faz com que o nosso relógio biológico também não trabalhe de maneira adequada. E quando nós não respeitamos esses processos, para vocês terem uma ideia, quando nós temos exposição à luz adequada, temos uma forma de sono adequada e temos uma ingestão de alimentos de maneira adequada, o vermelhinho é o nosso relógio central do sistema nervoso, passando a mensagem para o nosso organismo. E a linha tracejada são os relógios biológicos periféricos que estão associados às nossas vísceras. Percebem que eles trabalham de maneira conjunta, de maneira ordenada? Agora, olha como nós podemos fazer o nosso corpo trabalhar quando nós temos uma exposição à luz de maneira inadequada, principalmente no período noturno, quando nós temos uma forma de dormir na hora inadequada e a ingestão do alimento no período noturno. Fazemos os nossos relógios periféricos trabalhar de maneira completamente inadequada quando comparado às informações que são passadas pelo nosso relógio central. Então, é isso daqui, ó, que nós estamos fazendo com o nosso relógio biológico. Estamos fazendo uma distorção da forma de trabalho. E aí, o que começa a acontecer? Começa a acontecer um quadro do qual nós chamamos de resistência à insulina, o famoso pré-diabetes. Os exames de sangue começam a apontar esta alteração como essa alteração do nosso mecanismo biológico. Resistência à leptina, que é o hormônio da saciedade. Nós começamos a produzir muita leptina porque o corpo não consegue metabolizar, não consegue identificar a ação desse hormônio, fazendo com que cada vez mais tenhamos mais fome. Aumento da produção de grelina, que é o hormônio da fome, aumento da inflamação, cada vez mais estamos edemasiados, retenção hídrica. Temos, inclusive, a doença do fígado gorduroso não alcoólico, que é justamente o acúmulo de gordura em volta do fígado, as enzimas do fígado de forma elevada, a produção do hormônio do estresse ficando alta demais ou baixa demais, marcador de lesão celular, conhecido muito como marcador hepático, mas é um marcador muito grande de lesão celular, principalmente lesão da estrutura que mantém os nossos tecidos oxigenados, que é a mitocôndria, e principalmente alteração tireoidiana. E a parte comportamental começa a compulsão por carboidrato, oscilação energética ao longo do dia, uma hora você está bem, de repente vem um sono, parece assim que brotou o sono, de repente você acorda de novo, vem cansaço de novo, e quando chega na hora de dormir, não consegue dormir porque parece que a cabeça liga. Sensação de tristeza, passar o dia inteiro cansado e ao dormir despertar, muitos esquecimentos, o famoso branco, vou pegar no celular e falar, ixi, mas o que eu ia fazer mesmo? Ou tá no meio da conversa com alguma pessoa e a linha de raciocínio simplesmente dá um apagão, não conseguir lembrar ou sequer memorizar, perdendo rendimento na atividade física ou perda de força, ganho de gordura excessiva, principalmente no abdômen e com as extremidades, digamos que afinando, né? Com um corpo, com um físico muito parecido de um apresentador de televisão que nós temos aos domingos. Fadiga excessiva, cansaço excessivo, irritabilidade, e precisa de várias sonecas para poder despertar. São sinais clássicos de alteração do nosso metabolismo. E aí vem o que nós chamamos de crononutrição. Como que nós podemos, então, associar a nutrição com a parte cronológica, com a parte de como o nosso relógio biológico ele trabalha? Vale muito, então, entender que cronobiologia mais nutrição é igual a crononutrição, esse termo do qual também já vem sendo estudado por mais de 10 anos, que envolve a minha nutrição com o meu metabolismo e juntamente com os relógios, com o meu relógio biológico. E aí
não é somente o que ou o quanto nós vamos comer que vai determinar se você fica saudável ou não, com gordura em excesso ou não. Mas quando comemos, tem um papel muito importante na regulação, tanto do peso, do metabolismo do açúcar, da gordura e do comportamento alimentar. Então, para vocês terem uma ideia, agora, até que começa a me fazer um pouco de sentido quando falavam para mim o seguinte: Omar, café da manhã você tem que comer como um rei, literalmente com fartura. Agora, é claro, pelo amor de Deus, não estou falando para vocês comerem 3, 4, 5, 6 pães pela manhã, ou, né, na verdade, a galera aí do Amazonas, aquela velha tapioca, aquele velho cuscuz, eu não sei se algumas pessoas comem X caboquinho pela manhã, mas eu não duvido. Então, pera lá. Importante entender que no café da manhã, o nosso corpo ele está apto a metabolizar, inclusive carboidrato, proteína e gordura. Tudo bem? O que acontece? De manhã, estamos mais aptos a melhorar ou, de forma melhor, metabolizar o carboidrato do qual nós comemos. Inclusive, todos os tecidos do corpo, músculo, fígado, o próprio tecido adiposo, todos eles estão bem sensíveis à chegada da glicose. Então, ótimo. Então, quer dizer que durante o período matutino, seriam bons horários para poder consumir carboidrato. Valendo lembrar que no período noturno, tá, o nosso fígado e o nosso pâncreas não estão dispostos a trabalhar com a glicose. O fígado em receber a glicose e o pâncreas produzir insulina para metabolizar a glicose. Tá? Inclusive, um grande consumidor de glicose é o fígado. Se esses dois caras não estão trabalhando e eu à noite comer carboidrato, eu vou ter sérios problemas. Então, entenda, quando um nutricionista chato, quando vocês estiverem conversando com esse cara chato, mentira, a gente até que é legal. Quando você escutar, não coma carboidrato às 19 horas, não é uma encheção de saco nossa. Não é que nós não queremos que vocês comam. Até porque eu também sinto fome durante a noite. Mas vale entender aquilo que nós devemos comer. Mas eu tenho uma vontade enlouquecida de carboidrato. Eu também tenho. Acho que a torcida do Flamengo também tem. Não é só vocês, não se sintam únicos. Essa compulsão e essa vontade de comer carboidrato de maneira noturna se dá muito por conta do nosso comportamento hormonal, por conta de estresse, de chefe no ouvido cobrando com que vocês possam estar lendo 20 mil processos ao dia e chegar em casa e ainda tem que tomar conta do marido, do filho, e o homem escutar a mulher e ter que fazer compra e ter que fazer... Não, enfim, isso é a rotina nossa de hoje em dia. Mas é importante entender que o nosso corpo não vai metabolizar carboidrato no período noturno e todo carboidrato, isso vai se estender para todos os alimentos basicamente de fonte vegetais, tá? Os alimentos de fonte vegetais são os famosos carboidratos. Trigo, milho, tubérculos, aí entra a macaxeira, entra a batata doce, a batata inglesa, a mandioquinha, as farinhas, a aveia, as frutas, os vegetais, ainda que sejam alimentos saudáveis, mas tenhamos que entender, são carboidratos e não é o horário de estar fazendo ingestão desses alimentos, tá? E o que acontece com o açúcar que é ingerido nesse período da noite, do qual o fígado não vai aceitar e o pâncreas mal vai produzir insulina? Só existe uma via para que o seu corpo não faça você se tornar uma pessoa diabética. Eu tenho que transformar esse açúcar em gordura e armazenar. Assim, eu dou um jeito nesse açúcar que foi ingerido e ele não me faz se tornar diabético. Aqui é a prova disso. É como se os pontinhos vermelhos são a glicose e os azuis são a insulina. A insulina se liga ao receptor da célula, abrindo passagem para que a glicose entre para dentro da célula. Aqui é o seu corpo noturno. Esses receptores de insulina, eles estão fechados. Então, se a insulina entrar aqui, na verdade, ela vai tentar entrar aqui, mas ela não vai conseguir, e logo, esses canais de glicose vão estar fechados. Então, a gente não metaboliza o açúcar, e a insulina também não é metabolizada. Fica todo mundo na corrente sanguínea, fazendo resistência à insulina, esse é o grande nome, resistência à insulina, porque ela não entra, e a glicose começa a ficar elevada na corrente sanguínea porque ela não consegue entrar para dentro da célula. Isso se tornando, então, gordura. Então, aqui fica a grande dica, inclusive, de como nós devemos nos comportar diante da alimentação. Comer no momento em que o sol se nasce,
e aqui no momento em que o sol se põe. Comemos, isso se chama, inclusive, na literatura científica, time restricted feeding, que é o tempo que eu vou ficar em abstinência de comida. Começa a comer às 6 da manhã e volta a comer, começa a comer às 6 da manhã e interrompo minha alimentação às 6 horas da noite. Se nós não respeitarmos isso e mantermos a alimentação até no período noturno, temos ganho de peso, ganho de gordura, intolerância à glicose, resistência à glicose, à insulina, temos uma certa resistência à glicose, temos uma redução da função do pâncreas, temos uma redução da oxidação de gordura, esteatose hepática, que é o acúmulo de gordura em volta do fígado, e nós temos, inclusive, uma forma inapropriada de utilização dos nutrientes e gerando maior inflamação. Então, antes que me perguntem, Márcio, você já está falando aí de café da manhã, que tem que ter carboidrato, mas que à noite não pode comer carboidrato, mas como é que é uma regra básica do qual eu devo seguir? Comece a comer ao momento em que acorda e pare até o momento que vá dormir, sendo que o ideal seria comer 8 da manhã e finalizar 8 da noite. Nosso almoço, arroz, feijão, carne e salada, vulgo prato do brasileiro. Posso comer no arroz? Pode, com certeza, não só pode como deve. Mas sempre lembrando, não adianta fazer as pratadas monstruosas de arroz, colega, que mesmo que seu corpo esteja disposto a metabolizar, você vai continuar a ganhar peso. Então é importante ali, a partir do momento do almoço, já começarmos a fazer uma redução de carboidrato, até porque alguns marcadores que inclusive inflamam o nosso corpo estão sendo produzidos a partir desse momento. Então a ideia é pensar em carga glicêmica, em baixo índice glicêmico. Isso significa o quê? Os tubérculos, batata, mandioca, o arroz pode ser consumido? Pode. O integral, o branco pode, mas desde que a quantidade de proteína no prato seja significativa. Por quê? Comer uma moedinha de carne, né, um pedaço bem pequenininho, e comer arroz, pode ser que não seja tão bem-vindo este carboidrato. E é claro, os carboidratos sempre presentes. Vale lembrar, enquanto há luz, meu corpo metaboliza. Enquanto já não há luz e eu consumo carboidrato de maneira errada, olha o tanto de gordurinha que eu já começo a acumular em volta do meu fígado e eu começo a fazer alterações intestinais muito sérias, do qual nós conhecemos hoje como síndrome do intestino permeável ou leaky gut. É onde você começa a ter distensão de abdômen, gases em excesso, gases com cheiro de carniça, vamos ser bem rasgados no nome. Justamente quando você está numa reunião e a barriga não para de conversar com você, parecendo um caldeirão borbulhando, e assim por entre outros alterações. E o jantar, nós devemos focar em quê? Lembre-se, comer durante o dia, carboidrato, vegetais, legumes, beleza. Comer de maneira errada durante a noite, problema. Então, no período do jantar, vale a pena focarmos em salada e proteína. Não consumir carboidrato não me faz liberar insulina. Logo, eu consigo metabolizar todos os outros demais nutrientes de uma maneira mais adequada. Proteína e gordura, e gorduras boas, é claro, não me faz liberar insulina. Logo, eu não teria problemas quanto ao metabolismo do carboidrato. E além de entendermos esses alimentos a serem consumidos nessas refeições, nós podemos utilizar a nutrição como aliada para regularizar o nosso sono e ciclo circadiano. Aqui esse artigo mostra que tanto a aveia, cevada, pelo amor de Deus, não é cerveja, arroz preto ou vermelho, cogumelo, vulgo champignon, uva, cereja, morango, pimenta, tomate, leguminosas, pistache, café descafeinado, erva de São João, leveduras nutricionais que estão ficando em alta agora o consumo, e a semente de mostarda, todos são alimentos que são bem-vindos serem consumidos no período noturno por ter a melatonina, o hormônio do sono, de forma natural. Ajuda a diminuir a ansiedade e melhora o sono. Mas, principalmente, mulheres e mamães, entendam que toda essa bagunça do relógio biológico, do qual ele pode, de fato, ficar alterado, isso já começa a ser programado a partir do ventre. Então, além das mulheres terem inúmeras atividades, serem os seres mais inteligentes do mundo, porque isso é um fato. Por favor, é justamente toda essa sabedoria dada a vocês que eu espero que vocês usem quando estiverem gerando uma vida na barriguinha de vocês. Por quê?
todo relógio biológico, a forma do qual esse relógio vai se comportar durante a vida, ela é programada a partir do ventre da mãe. Se a mamãe ficar muito estressada, comer muita porcaria, comer muito carboidrato, comer muito alimento industrializado, saibam que vocês estão programando a humanidade para ser uma humanidade doente e com várias alterações metabólicas. Tenham hora para dormir e comam alimento de verdade. Descasquem mais e desembalem menos. Façam uma programação corretamente da parte genética dos filhinhos de vossas pessoas. Bem, espero que tenha sido falado de uma maneira clara como é que funciona mais ou menos o nosso comportamento biológico, os fatores que atrapalham, a alimentação, como ela tem que ser seguida mais ou menos em termos de nutrientes em cada momento do dia e a importância de se manter alimentos presentes, principalmente consumidos à noite, para regularizar o nosso eixo biológico e assim também da preocupação que as mamães devem ter para fazer a programação do relógio biológico de todas as pessoas que vão nascer agora e compor o futuro da nossa humanidade. Espero que seja um futuro, né, de pessoas mais saudáveis, tendo em vista que Parkinson, Alzheimer, diabetes, hipertensão, hipotiroidismo, doenças autoimunes estão ficando tão frequentes agora que estamos considerando isso como normal. E, com todo respeito, nada disso é normal, né? Se nós pegarmos aí na época dos anos 70, 80, mal se falavam nessas doenças, e essas doenças começaram a cada vez mais se tornar presente na vida do ser humano justamente por conta do estilo de vida e por conta de toda a alteração do nosso relógio biológico. Então, cuidem da saúde para não acelerar um processo do qual não deveria estar acontecendo e programar a vida, principalmente do filho de vocês, para serem seres humanos mais saudáveis. Agradeço de coração novamente o convite, tenho aqui todos os meus contatos, caso alguém tenha algum tipo de dúvida, podem ficar à vontade, entrar em contato, retirar as dúvidas ou qualquer outro esclarecimento que seja necessário. Mais uma vez, obrigado, Ayla. Alia, né, que a namorada dele se chama Ayla. Aí ele confunde. Ainda bem que ela me conhece, ela é muito bonita, muito simpática. Senão estava morta. Olha, Omar, de coração, em nome aqui da equipe DRH, do Ministério Público, a gente te agradece muito, tá? Eu tô aqui vendo, o pessoal tem alguma pergunta? Vocês estão conseguindo fazer alguma pergunta? Acho que o Antônio fez uma aqui, falando a respeito do meu relógio biológico me predispõe a ser muito mais produtivo à noite. Sempre fui assim. Por um outro lado, quando acordo muito cedo, fico mal-humorado e indisposto. Tendo em vista que o trabalho, especialmente as audiências judiciais, demanda alta carga de disposição e atenção nas primeiras horas do dia. Existe alguma forma de alterar o relógio biológico para me ajustar a isso? De condicionar o meu corpo a acordar mais cedo e mais disposto e dormir menos tarde? A primeira coisa que vai demandar toda essa reorganização, primeiro é fazer higiene do sono. O que significaria isso? Você passar a entrar no seu quarto mais cedo, apagar as luzes e começar, de fato, literalmente essa palavra, forçar o seu organismo a desacelerar sempre o mesmo horário. Então, por exemplo, Omar, vou começar a deitar, normalmente durmo meia-noite e começo a tentar dormir às 10 horas. Todos os dias, às 22 horas, entre para dentro do quarto. É óbvio que na primeira semana vai ficar fritando de um lado para o outro, e isso realmente demanda tempo para o metabolismo se adaptar até que isso vá acontecendo. E eu compartilhava a mesma problemática. Sempre fui um cara de uma atividade muito grande de maneira noturna. Então, normalmente eu ia dormir sempre 2 horas da manhã. E o meu melhor horário de trabalho começava às 21 horas e ia até às 2. Hoje, às 10 horas da noite, estou capengando de sono, mas por um outro lado, 6 horas da manhã, eu já desperto de maneira natural. Simplesmente com a higiene do sono. Até porque esse horário, normalmente, é o horário que seu cérebro identifica que você deveria estar trabalhando. Então, ao ir para o quarto e você começar a identificar, o seu cérebro identificar que você está indo dormir, que você não está tendo mais exposição à luz,
Isso pode realmente demandar um tempo. Agora, é claro, vale a pena, fica a dica, inclusive, para você se consultar com a nossa amiga Ayla, porque nós temos inúmeros fitoterápicos, temos inúmeros processos de compostos bioativos, fitoquímicos, que podem melhorar a redução do seu estresse e dessa atividade sua cerebral, para que você fique mais relaxado e comece a dormir de uma maneira melhor. Tendo em vista que a sua última refeição do dia, ela vai influenciar diretamente no comportamento do metabolismo. E ao longo do dia, para você não ficar tão cansado, existem estratégias nutricionais, tanto com alimentação quanto com o uso de compostos fitoquímicos que podem te deixar mais ativos no período do dia. Algo que tem que ser construído, tá? Que pode levar alguns meses. Entre 60 e 90 dias, você já pode ter feito um ajuste muito grande e realmente é bem válido. Ok. Acho que não tem mais perguntas, né? Vamos agora fazer aqui o nosso sorteiozinho. O primeiro brinde, quem entrou no chat e colocou o nome está concorrendo, tá? Uma cesta bem legal aí que a Divina Terra proporcionou aqui pra gente, né? Como é que eu vou fazer para filmar? Não filme o sorteio, né? Como é que eu filmo o sorteio? Dá para aparecer essa tela ali? Se você compartilhar, dá para aparecer. Dá? Então, Dá. peraí. Compartilhar aqui. Tá aparecendo ela? Agora sim. Apareceu? Agora a gente vai fazer um sorteiozinho aqui para ver quem é que vai ganhar. Tchan, 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 tchan. Ariane Gabriele Lopes Silva. Quem é a Ariane? Acho que é uma estagiária. Acho que é uma estagiária, né? Olha que legal. Ariane, então você ganhou. Tem gente aqui chorando aqui nos grupos que não ganhou. Mas olha, pessoal, no final de cada palestra a gente vai fazer um sorteio, tá? E hoje foi a Ariane. Então, agradecer mais uma vez aí o Omar, ao evento de hoje, acho que foi bem legal. Depois nós vamos disponibilizar esse evento no YouTube, né, pessoal? Isso. A gente vai, para quem não conseguiu assistir a palestra do Omar, ou quer assistir de novo, quer compartilhar para algum amigo, parente assistir, né? Vai ser colocada no YouTube mais tarde. Um grande abraço, muito obrigado, Tomás Faria. Obrigado. Obrigado, Alia, obrigado, Juliana, e até amanhã.